No vídeo anterior, nós falamos um pouquinho do Nmap Script Engine. Aqui eu vou dar mais alguns exemplos como é que a gente pode fazer a enumeração de informações dos serviços usando os scripts. Eu sugiro começar fazendo o seguinte, vou dar um exemplo de novo do NFS, só para dar uma noção aqui. Dá um ls, dá um grep para cada um dos serviços que você quer testar. Então, por exemplo, eu verifiquei anteriormente com NFS-ls, né? Então eu poderia ver showmount, statfs, poderia testar outros scripts para ver o que mais eu consigo fazer naquele sistema. Então, por exemplo, nmap script nfs showmount.nse e colocar aqui o nosso endereço 92.168.1.111. Ele está rodando. Vamos lá, olha lá, ele me mostrou, né, os dois compartilhamentos. Ele não mostrou mais aquelas informações estendidas, igual eu tinha mostrado no outro, mas me mostrou aqui que eu tenho dois compartilhamentos, raiz e home. Como que eu poderia fazer isso aqui na máquina Windows? Bom, a gente tem que lembrar que a porta aberta lá não é NFS. O compartilhamento que a gente usa em máquinas Windows é SMB. Então vamos ver os módulos que a gente tem para SMB aqui. Nós temos um aqui, por exemplo, ó, SMB enumerar shares, enumerar compartilhamentos. Tem vários outros para checar a vulnerabilidade, fazer força bruta, né? Coisas que a gente vai ver mais para frente. Então vamos ver aqui, ó, nmap. Vamos escolher um IP só, fica mais fácil. Script smb enum shares.nse e vamos colocar aqui o 92.168.1.112, que é a máquina Windows XP, tá? Só como um exemplo do que ele vai retornar. Ó, me retornou várias coisas aqui, vamos ver. Compartilhamento admin, tá? Acesso anônimo nenhum, acesso de usuário normal nenhum. C2 pontos, corrente user access, read write, ó, a raiz, ou seja, o drive C, ele está compartilhado. Então, se eu rodasse isso aqui numa rede toda, da mesma forma que eu fiz com o NFS, eu poderia descobrir que compartilhamentos tem ativos em máquinas Windows usando esse script. Vamos ver um exemplo de outros serviços aqui também. MySQL, vamos supor. Lembrando que se você tiver dúvidas sobre como que usa qualquer um dos scripts, basta colocar script help e o nome do script, né? Então, por exemplo, MySQL info, que eu vou usar agora. Ele vai te retornar uma ajudinha explicando o que é. Ó. Conecta com o servidor MySQL e imprime informações como o protocolo, o número da versão, status, capacidades. Então vamos usar ele aqui para ver. Vamos pegar aqui o que a gente já fez antes. Só trocar aqui. Bem que eu vou trocar o IP também. MySQL info. E eu vou fazer na máquina Linux, que é a 111. Vamos ver aqui o que a gente consegue obter. Bom, ele me falou aqui, ó, a versão, né, as capacidades e várias outras informações. Então, assim, o ideal é você pegar cada um dos serviços que você encontrou das portas e procurar scripts para tentar extrair informações desse serviço. O servidor SMTP, por exemplo, grep SMTP. Vou mandar passar na rede inteira agora. Eu posso tentar enumerar usuários para descobrir possíveis usuários que existem ali no servidor SMTP. Então, nmap 192.168.1.0/24 script SMTP enumerar usuários.
Lembrando que muitos scripts exigem argumentos. Estou rodando sem argumento nenhum aqui, mas possivelmente tem como você especificar que usuário você quer que teste, tem como você especificar senha, por exemplo, um arquivo com possíveis senhas para você fazer uma força bruta. Enfim, o negócio é ler a documentação de cada script, né, e fazer alguns testes. Em Ethical Hack não adianta. Você tem que pegar, é tanta informação, vocês viram, tanto script, que você tem que pegar cada um deles, dar realmente uma pesquisada e treinar. O motivo de a gente montar um ambiente virtual é justamente para incentivar a exploração, a prática. Então, monta lá, tenta lá outros tipos de falha de script do SMB, do NFS, do SSH, por exemplo, né, para você verificar lá se tem alguma vulnerabilidade, alguma coisa no SSH. Então, pega cada um dos serviços, dá um grep e testa os scripts que o Nmap vai te trazer. Você vai ver que tem muita coisa interessante que ele vai conseguir te mostrar. Tá? É só questão de brincar um pouco mesmo com essas informações e tal. Lembrando que aquelas ferramentas online também, dos Census, né, a gente pode conseguir extrair informação tanto do Census quanto do Shodan para conseguir extrair algumas coisas úteis aí dos serviços. Ou o próprio Maltego. Porque o Maltego, que a gente abriu ele no vídeo anterior, ele consegue extrair, por exemplo, todos os e-mails que existem numa página. Tá? Ele consegue extrair um link, os links de uma página, enfim. Aqui a gente está recolhendo o máximo de informações que a gente puder. Então, o que você conseguir descobrir de usuário, o que você conseguir descobrir de pastas ativas, de compartilhamentos, tudo isso vai ser extremamente útil, né, nesse momento. Além desse cara aqui, ó, que está demorando um pouquinho aqui, deixa eu abrir uma outra janela aqui. Um outro que eu queria dar de exemplo aqui é o seguinte. É o FTP Anon. Ele vai te mostrar se o FTP é anônimo ou não. Então ele conecta lá e a gente fala, ó, esse servidor FTP é anônimo. Enfim, isso aí é só para mostrar que tem um monte de tipos de script que fazem tarefas bem diferentes umas das outras. Vamos rodar nessa máquina aqui que tem um servidor FTP ativo. Esse aqui está demorando muito na rede toda. Eu vou rodar no único host só para demonstrar. Não é obrigatório não, mas vamos colocar esse carinha aqui e rodar no 92.168.1.111. Opa, esse aqui não. Bom, olha só, que interessante. O resultado do script do FTP, ele me mostrou que na máquina Windows XP, o FTP anônimo é permitido, né? E mostrou as pastinhas, até listou o que tinha lá dentro. Né? Então, por que isso é interessante? Porque dependendo das configurações que tiver no FTP anônimo, tá? Dentro de um domínio, um range de IPs que você está usando, dependendo das permissões de gravação que tem lá, você pode fazer o upload de uma shell, né, e conseguir acesso depois via web ao sistema operacional os comandos do sistema. Digitar os comandos na shell do sistema lá. Então é muito interessante isso aqui porque te mostra todas as possibilidades que você tem. Né? Acabou aqui também o... Aí, vamos ver aqui... Aqui, nesse caso aqui ele não conseguiu enumerar os usuários, né? Possivelmente eu não passei algum argumento para ele, alguma coisa assim. Questão de brincar um pouco depois com o script. Bom, então aqui eu dei uma ideia geral de vários serviços, como é que a gente faz a enumeração de informações. Tá? Nós vamos continuar agora, no próximo vídeo, falando um pouco mais de enumeração, mas a gente vai entrar em vulnerabilidades. Vamos ver como que a gente pesquisa, agora que a gente já sabe todos os serviços, né, e a versão dos serviços que estão nas nossas máquinas virtuais, como é que a gente faz para pesquisar falhas para esse serviço? Eu vou mostrar no próximo vídeo.